Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 15 de maio, e o Evangelho é de João, no capítulo 16. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada porque chegou a sua hora. Mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais nada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu quero iniciar a reflexão de hoje fazendo duas perguntas para você. Quando foi a última vez que você chorou? E o que motivou as suas lágrimas? Eu começo com essas duas perguntas porque é nesse território que o Evangelho de hoje nos leva. Eu lembro para você que nós continuamos ainda na cena da última ceia, já quase 2 semanas na liturgia. Jesus se despede dos seus discípulos, mas antes de partir, antes de ir para a cruz, ele sabia que eles haveriam de sofrer, o coração ficaria despedaçado, muitos ficariam em crise, e estando junto à mesa na quinta-feira à noite, antes da sexta-feira da paixão da cruz, ele olha para os seus e diz: vós chorareis e vos lamentareis, mas a vossa tristeza se converterá em alegria, e ninguém poderá tirar de vós essa alegria. Veja que Jesus ele fala abertamente sobre o sofrimento que se aproximava na vida dele e na vida também dos apóstolos, mas ele também anuncia uma alegria de uma outra natureza, e essa alegria atravessa a dor. É sobre essa alegria que atravessa a dor, que de alguma forma supera a dor, e também sobre o lugar das lágrimas na vida, que hoje nós precisamos pensar. Então vamos lá. Talvez seja exagero da minha parte, mas eu tenho a impressão que nós vivemos sob uma ditadura silenciosa e poucos a percebem. É a ditadura da felicidade a todo custo. Tudo hoje exige que nós estejamos sempre bem, sempre sorrindo, sempre serenos, como se a vida não comportasse tristeza, dor, desânimo, perda. E essa exigência impossível, ela produz um efeito perverso na nossa vida. As pessoas escondem suas dores, elas mascaram os seus medos, elas fingem estar bem quando na verdade estão com o coração despedaçado. E para isso elas criam artificialismos nas relações, no entretenimento, em 1000 formas sutis de fuga, só para não encarar aquilo que arde, aquilo que dói dentro. Aqui está uma das verdades mais sérias da vida cristã. A vida tem tristeza, sim, e Deus não pede que nós finjamos o contrário. O que Deus pede, o que Deus promete, é uma força capaz de fazer com que as tristezas, mesmo as mais profundas, encontrem cura ao longo do tempo, cura a partir dessa experiência de comunhão e de encontro com Ele. E diante dessa realidade, nasce uma intuição. Você só pode dizer hoje que é feliz porque em algum momento você conheceu também a tristeza, as lágrimas, a dor. Se a vida fosse só felicidade, sem contraste, sem momentos difíceis, o próprio sentido do contentamento desapareceria na nossa vida. Porque as lágrimas, no fundo, são o que dá sabor à alegria. E o Evangelho de hoje aponta exatamente para isto. Na palavra, Jesus ele usa uma imagem belíssima na sequência do texto ao falar da mãe que sofre na hora do parto, mas que esquece dessa dor quando o filho nasce. Não foi à toa essa imagem, não. Cristo está dizendo que toda dor é uma espécie de parto. Algo está nascendo através da dor, mesmo quando a gente não consegue ver. A minha e a sua vida, ela é marcada por essa tensão permanente entre dores que parecem sem saída e alegrias que vêm depois das dores. Por isso hoje eu digo para você, aprenda a distinguir duas coisas que parecem iguais, mas mudam tudo na nossa vida. Uma é estar bem, a outra é estar firme. Estar bem depende de 1000 coisas darem certo. Agora estar firme depende de uma só, de saber onde está o seu chão, onde está o seu coração. Há dias na nossa vida em que a gente não consegue estar bem. Nós estamos cansados, feridos, sem muito ânimo, sem entender o que está acontecendo,
ou então com aquela sensação de fazer 1000 coisas e as 1000 coisas darem errado. Mas nesses momentos você precisa continuar firme, porque firmeza não é ausência de dor, de sofrimento, de desânimo, de vazio no coração. Firmeza é ter dentro de si uma certeza que a dor não alcança. E essa certeza tem nome. É uma fé bem cultivada, uma fé bem amadurecida. Por isso não confunda os dois, estar firme e estar bem, porque tem dias que, repito, você não estará bem, mas é preciso estar firme. Então, não exija de você estar bem o tempo todo, porque isso ninguém consegue. Mas trabalhe todos os dias para estar firme. Então, reze quando puder, volte à palavra, mantenha viva a sua amizade com Deus, porque talvez um dia a vida ofereça algo para você que você não dê conta de ficar bem. E nesse dia vai fazer muita diferença na sua vida estar firme em Deus, estar firme na sua fé. Porque há momentos, sim, que nós não estamos bem, mas se estivermos firmes no Senhor, na fé, numa fé amadurecida que se nutre dele, nós somos sustentados nele, segurados nele. Então veja, há dias sim que ficam nublados, há dias que são difíceis e nós não ficamos bem. Isso é previsível, faz parte da nossa condição humana. O segredo é a firmeza que nós cultivamos no Senhor, a nossa amizade nele, porque nesses momentos é o Senhor que nos sustenta. Existe um sentimento com o poder de transformar uma vida inteira, e esse sentimento se chama gratidão. A maior parte das pessoas vive hoje uma insatisfação crônica. Sempre falta alguma coisa. E quando alcançam o que queriam, já estão olhando para o próximo passo, sem perceber que estavam, na verdade, pisando dentro de uma graça, dentro de algo que antes não possuíam e que agora experimentaram a realização de um sonho ou então de um objetivo na vida, mas já colocam o olho no próximo passo e por isso vivem sempre insatisfeitas, vazias, brigando com a própria vida. Quem não cultiva a gratidão vive uma espécie de eterna insatisfação, numa infelicidade que nunca se resolve, porque nunca nenhuma conquista é capaz de saciar um coração que não aprendeu a agradecer. Por isso hoje faça um exercício muito simples. Pare e olhe um pouco a sua história. Veja de onde você veio, veja onde você está, quantas coisas você já recebeu, quantas você já realizou, quantas pessoas amou e foi amado, quantos dias bons já viveu, mesmo no meio de tantos difíceis. A vida não é o que falta, a vida é o que já está aí. Acredite, a felicidade não chega quando se tem mais. A felicidade chega quando se enxerga melhor aquilo que já se tem. E o coração que aprende a agradecer descobre uma das verdades mais bonitas da existência humana. Ele nunca esteve tão cheio quanto agora. Que Deus abençoe o seu dia, dê paz ao seu coração e pleno sentido à sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço para você e até a noite, se Deus quiser. Uma boa jornada.